Adilson, como é que começou o ministério do pastor, a caminhada? Quanto tempo, vamos começar por aqui, quanto tempo você está pastoreando a nossa igreja ali na MEB José Túnula? E passa já o endereço, né? As informações para a gente começar. Então, nós estamos, era pastor auxiliar junto com a pastora Nuceia, e depois nós assumimos. No caso, aí nós já estamos desde 2005. Desde 2005, pastor auxiliar, e assumimos quando? Em 2017. Uma pergunta que eu ia te fazer, estava pensando para te fazer, você nasceu a nível de conversão na Missão Evangélica do Brasil? Como é que é a tua história? Não, no caso, na infância eu acompanhava meus pais, que era de uma outra denominação. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe faleceu, em 1990. E pouco tempo depois me afastei, fiquei fora. Em 97, final de 97, fui convidado para uma festa de jovens na MEB. Se eu não me engano, a segunda vez que eu entrei na Missão Evangélica do Brasil, ali na Rua José Túnula, 98, Boa Esperança Seropédica. E quem estava pregando foi até o pastor Valdir Elias. Eu falo, bênção de Deus. Nós estamos, eu, presbítero Darlan, presbítero Valmir, fomos frutos de um apelo que ele fez em 97, novembro de 97. Novembro de 97. Essa é a tua história, a tua caminhada no Evangelho. Mas e o Adilson, assim? Família de quantos filhos? A parte secular, estudo, como é que... Conta um pouquinho da tua história pra gente. Então, somos 6 irmãos. Meu pai é oriundo de Miracema, já na divisa com Minas, entre Rio e Minas. Veio para o Rio de Janeiro. Meu pai ele trabalhava na lavoura e chegou a certo ponto que ele encontrou a Cristo. Eu tenho até poucas memórias do meu pai, porque depois que ele veio para o Evangelho, ele vendeu o sítio que ele tinha e foi pregar o Evangelho. Toda sexta-feira ele ia para a rodoviária Novo Rio e falava: o Senhor vai me direcionar para onde vou. E era implantador de igreja. E aí em 1990 minha mãe falece, ele dá uma diminuída, aí ficamos eu e meus irmãos. Já tinha meu irmão mais velho, tem um irmão que é gêmeo comigo, e os menores. E aí nós fomos criados por uma mãe adotiva, que vem ser minha prima, que ela começou a criar as minhas irmãs mais novas e meu irmão com 3 anos de idade. Então eu e meu irmão um pouco mais velhos, com 15, ficamos na nossa casa, e as minhas irmãs mais novas foram adotadas por uma prima minha. E aí nós fomos crescendo, estudando, e cada um depois foi contraindo seus casamentos. Mas graças a Deus, meu pai, ele fala: eu perdi a mãe dos meus filhos e eu não tenho filhos, eu tenho amigos. Então, aí você está trabalhando, começa a trabalhar, estudar, como é que funcionou isso aí? Isso, começo a trabalhar numa terceirizada na Universidade Rural, no almoxerifado, e ali eu fico por um bom período. Depois eu saio, vou para a empresa de ônibus, volto para o almoxerifado, e depois eu saio para uma empresa de construção civil, mas no almoxerifado. A minha vida sempre foi almoxerifado. E a empresa era na Universidade Rural, terminou o projeto, deu uma parada, nós fomos enviados para trabalhar na Rua Santa Luzia, no centro do Rio de Janeiro. E ali, já estava casado na época, eu falei: vou estudar, porque eu durmo muito no ônibus. Eu entrava no ônibus no Castelo às 17h30, ia chegar em Seropédica 9 horas da noite por causa do engarrafamento. Falei: estou perdendo muito tempo no ônibus. Saía de casa às 3h30 da manhã e chegava às 9 da noite. Falei: vou brigar. Em 2013 comecei uma faculdade de geografia em Campo Grande. Então falei: agora vou chegar em casa
11, mas estou estudando. Então, em 2013, você ingressa na faculdade. Isso. Aí se forma lá para 2017, mais ou menos? 2017. Aí daí a tua vida secular, ela muda porque você trabalhar no mocherifado, começa a dar aula. Como é que funcionou isso? Isso. Aí eu volto para uma firma, ou melhor, uma loja, trabalho 2 anos, já estava pastoreando a igreja, e depois, em 2019, eu inicio trabalhando com escola. Comecei em Itaguaí, numa escola particular, e 21 eu inicio em Seropédica, na prefeitura, trabalhando nos 2 locais, em Itaguaí e na prefeitura de Seropédica. Então, vamos lá. Aí você se formou, mas a gente acabou pulando aqui, né? É porque você acaba casando também nessa história, você casa. Como é que Sim. funcionou isso aí? Fala aí pra gente. Sim, então nós... Aproveitar que ela tá aqui te olhando. Isso. Conta direitinho aí. Aí, como eu falei, eu cheguei na MEB em final de 97. Em 2000, ela retorna. Até então, ela estava fora da igreja, ela retorna para a MEB. Nós nos conhecemos e em 2003 nós casamos. 2003. Casaram em 2003? Isso. Fizemos agora em dezembro 20 anos de casado. Eu vou fazer 20 anos. Falei 2003 porque eu casei em 2004. Vou fazer 20 anos também. Vou fazer 2024, 20 anos de casado. E como é que foi essa situação? Casamento? Como é que é a tua história com... Porque a Sirlene é missionária. Ela vem para a igreja e Deus vai dando crescimento. Como é que funcionou esse desenrolar aí da vida de vocês aí? Por causa, na época, assim, ela já foi membro da igreja, mas se afastou. Então eu cheguei, quando ela chegou, eu já estava na liderança de jovens. E aí depois nós fomos trabalhando junto, ficamos durante 7 anos trabalhando como líderes de jovens. E aí nós nos conhecemos, casamos e, como sempre nós fazemos assim, fizemos o nosso planejamento. E mais para frente nós vamos falar, na época de namoro, 2 coisas que nós combinamos, uma aconteceu e outra não. A primeira é que nós pensávamos em implantação de igreja. Eu nunca pensei em direção, ser pastor de igreja. O nosso pensamento era ir para um determinado local, chegar lá, começar um projeto do zero, quando fosse implantado um pastor, ir para outro local. Mas não aconteceu. E o outro planejamento nosso também seria que teríamos 1 ou 2 filhos e nós entraríamos no processo de adoção. O tempo foi passando, naquele combinado, agora nós vamos engravidar, e aquela questão toda. Porém, engravidamos, uma felicidade, ela quietinha. Nessa época eu trabalhava em empresa de ônibus, minha irmã morava em Angra, tinha uma reunião em Angra, ela foi e chegou lá na reunião de família, ela apresenta o resultado de gravidez. Aquela alegria. Porém, aprove ao Senhor que essa gestação foi uma gestação onde ela teve uma gravidez tubária, sendo gerada nas trompas. Sim, sim. E eu louvo a Deus por um motorista de uma ambulância que ele falou para mim: eu vou levar a sua esposa para o hospital. E chegou no hospital da Posse, ela já chegou, a doutora falou: se demora um pouco mais, você não teria sua esposa. E aí passou aquele processo todo, e aí fizemos um tratamento e falou: vocês podem engravidar novamente com uma trompa, que é gravidez tubária. Esperamos um tempo, depois, nossa felicidade, estamos grávidos de novo. Então vamos lá, só pra gente... Era engravida, a gravidez de risco, aí
com quanto tempo ela foi parar no hospital? Só pra gente... Questão de 1 mês e meio. Aí chegando lá, a vida dela estava em risco também. Isso. Caramba, aí a gravidez perde a criança, aí ela tira, o que ela tira? O que o médico tira ali? As trompas. Tira as trompas. Aí passa quanto tempo que ela engravida novamente, assim? 3 anos. 3 anos? Aí a expectativa de novo. De Estão novo. grávida. Vamos lá. Isso. E era assim, algo que eu sempre sonhei, brincava muito com criança e pensava assim, a questão da paternidade. Porém, novamente, faz todos os exames, grávida de novo. E aí com menos de um mês, nós vamos ao médico, a preocupação por causa da primeira gravidez, e chegando lá o médico fala, aparentemente está tudo certo, porém quando vai fazer a ultrassom, ele ainda deixou assim, o microfone aberto, nós estamos ouvindo ele, o coração da criança, nós já estamos ouvindo. E daqui a pouco ele fala, mas eu não estou vendo a criança. Ela já começa a chorar. Meu Deus. Ela começa a chorar, o médico fala assim, mas você já teve uma gravidez tubária? Ela é. E falou, moça, a senhora, não sei se a senhora é muito sortuda, foi o termo que ele usou, ou muito azarada. 2 gravidez tubária. Jesus de Nazaré. E aí foram as 2 noites que eu mais chorei na vida. Porque eu falava, poxa, era o meu sonho. E aí, não sei, posso falar? Eu chego para visitá-la, até um pouco constrangedor, porque a maioria das mães com seus bebês, todo mundo chegava com um buquê de flores. E eu chego lá, vou falar com ela, ela começa a chorar e fala assim, eu sei que você é louco para ser pai. Eu te libero. Vai, arruma um filho na rua e leva para casa que eu vou criar. Vai ser nosso filho. Eu falei, mais importante do que filhos para mim é você. E depois eu perguntei, porque com o tempo eu falei, você lembra? Não sei se você estava ainda no efeito da anestesia, você se lembra o que você falou para mim no hospital? Aquilo era sério? Eu falei, era, porque eu sabia o quanto você gostaria de ser pai. E eu falei assim, não, mas mais importante para mim é ter você. E isso, houve uma comoção, a igreja, os irmãos próximos, a família, minha família é grande. E assim, eu ouvi algo de uma referência, uma missionária, uma saudosa missionária falou, gente, era uma referência para mim. Eu não sei se eu me manteria de pé depois dessas 2 baixas que vocês tiveram. Mas o nosso sonho, os nossos projetos, quem rege é Deus. Porque mais à frente nós vamos encontrar uma situação de que 2 meninas estavam precisando de um lar. Então, vamos lá. Você, há 2 gravidez, gravidez de risco, aí a Sirlene perde os neném, a gravidez, na verdade, foram gerados nas trompas, aí perde o neném. Aí vocês começam um processo de adoção, é isso? Ou não? Não. É o próprio Deus que prepara essa situação? Isso, o próprio Deus que prepara. Uma membro da nossa igreja comentou um fato que uma moça que morava aqui em Campo Grande, morando em Seropédica, com 4 crianças, falou que iria embora para o estado de Minas Gerais e queria fazer doação de uma menina. Na época essa menina tinha 3 anos,
4 anos. Era 3, já tinha 4 anos. 4 anos. E nós fomos até lá. Na ocasião, o marido estava presente. Aí falou, não, gente, nós vamos embora. O que nós vamos nos órgãos competentes, vamos fazer tudo direitinho. E vocês ficam. A única coisa que nós queremos é que uma vez por ano vocês nos enviem uma foto. E aí, na ocasião, nós falamos assim, bom, ela trabalhando na escola, nós falamos, deixa virar o ano que ela vai estar de férias, fica mais fácil para acolher a criança, essas coisas todas. Mas nós pegávamos a menina todo final de semana para ir, acostumando lá em casa para até irmos aos órgãos competentes. Sim. E aí aconteceu que ambos usuários de droga, ele agredia ela, ficou desempregado, já não mais trabalhava, só usando droga. Certa vez a polícia vai num chamado onde as crianças presenciaram agressões, facada, e o policial falou, tira essas crianças daqui, porque senão esse moço vai matar a senhora e as crianças. Na época eu trabalhando no castelo, ela me ligou desesperada, moço, se o senhor ainda quer criança, o senhor vem aqui, porque se o senhor não quiser, eu vou dar para outra pessoa, estou indo embora. Meu Deus. E aí eu liguei para minha esposa, para a Sirlene, e falei, ó, a moça ligou assim, assado, pedi autorização lá na empresa e vim. Na época eu chamei o Darlan e fui lá, até onde ela falou, vou estar em tal praça assim. O rapaz fugiu, porque com medo de ser preso. E aí ela falou assim, ó, tem essa aqui e a outra, a mais nova do que ela. Uma com 4 e outra com 3. Normalmente, as pessoas preferem adotar um bebê, né? Para criar mais vínculo, mas nós falamos, bom, eu quero te ajudar. E aí, ela foi conosco no conselho tutelar, ela fez todos os trâmites, e o conselho tutelar foi acompanhando. Teve a questão de que outras crianças também estavam com outros. Até então o marido sumiu e ela falou, não tenho condições de criar. E aí foi que 2 lá em casa e mais 2 crianças com mais 2 famílias. E a fala dela é que ela iria embora para o estado de Minas Gerais. Acabou que não foi, ainda está aqui no Rio de Janeiro. E aí foi passando, nós íamos todos os meses no Conselho Tutelar para renovar, até que nós, vendo sempre ela por perto, a gente falava, é isso mesmo, a senhora não tem condições, seu marido não apareceu. Falou, não, ele não apareceu, ninguém sabe para onde está. E aí porque ela poderia mudar, talvez mudasse as condições, ela querer as filhas, normal. E aconteceu que o conselheiro falou para nós, ó, vocês já estão um bom tempo, vocês vão precisar dar uma entrada no fórum, porque senão o juiz vai abrigar, vai pegar todas as crianças e levar para o abrigo. E isso, aí a única coisa que ela falava, não quero minhas crianças no abrigo. E aí aconteceu que nós fomos e demos entrada. Não é um processo rápido, nós já estamos há 3 anos nesse processo, mas fazem 10 anos que as meninas já estão conosco. Então, vocês perdem 2 filhos. Imagina, eu estou aqui, imagina o coração de vocês, a alma de vocês, né? Os sentimentos, como é que era vivenciar tudo isso, as noites de dores, de choro, né? Os questionamentos que surgem em momentos como esse, né? As perguntas, por que comigo, por que com a minha família? De repente vocês não fizeram, mas num contexto assim, muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Aí vocês saem desse processo e entram num outro processo, que é o processo de adoção. Isso. Só que as crianças numa família bem desestabilizada, né? Vivenciando cenas terríveis ali, né? Traumáticas. Pavorosas, né? E a mais nova, que é a Vitória, ela não se sentia confortável em passar
numa rua próximo onde eles moravam. Então, isso que eu ia entrar agora. Imagina os traumas que essas crianças estão carregando, né? Sim. Até hoje a gente percebe que são traumas. A mais velha, ela teve uma dificuldade no aprendizado no início, na escola. Aí houve uma professora que mudou um pouco, porque muitas das vezes nós, com 30 alunos em sala, muitas das vezes nós precisamos passar o conteúdo. Às vezes a atenção não é uma atenção especial, porque nós temos um planejamento, precisamos cumprir o planejamento, mas nem todos vão acompanhar. Então houve uma professora que teve mais uma atenção com ela e depois ela conseguiu desenvolver. Mas no início, qualquer pessoa que ela encontrasse, ela falava assim, elas falavam, não conhecia ninguém, primeira vez que via. Meu pai quebrou o nariz da minha mulher, da minha mãe. O sangue voou na parede. Meu Jesus. Meu pai deu facada na minha mãe. Meu Deus. Então, na época, com 3, 4 anos, era isso que elas falavam. Mas, graças a Deus, nós acolhemos, demos amor. Foi acolhida pela minha família, que é grande, pela igreja, pela vizinhança. E, graças a Deus, isso foi passando. E hoje elas estão com quantos anos? 14 e 15. Moça já, né? Sim. Meu Deus. É uma história de vida tremenda. E com isso você pastoreando a igreja, né? Isso. Em todo esse processo você ainda pastoreando a igreja, tendo que tá pastoreando vidas, né? Interessante, pastor Adilson, é que às vezes as pessoas não entendem o que um pastor vivencia, né? Você está cuidando de um lar, mas você está dentro de casa com situações precisando do agir de Deus, né? Muito, acontece muito. Às vezes, interessante, algo até que a Selene sempre observou, se nós tratarmos das pessoas, cuidando, e algo que ela falava assim, quando é que vai chegar a nossa vez? Graças a Deus, os irmãos eram abençoados com um veículo. Falava assim, pastor, está aqui a chave do meu carro, vão lá orar comigo. Nós adquirimos. E ela falava assim, vai chegar a nossa vez. Mas às vezes nós saímos como as meninas pequenas, com chuva, e às vezes nós voltávamos, a rua na época não era boa, a gente amassando lama, subindo uma ladeira. E aí eu falava assim, filha, mas vamos confiar em Deus, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então a nossa confiança, lutas, problemas, adversidade, não somos melhores do que ninguém, mas a nossa confiança está sempre no Senhor. Porque se não for o Senhor, sem falar que por um período, as 3 últimas empresas que eu trabalhei faliram, saí sem direito a nada. Falava, o Senhor vai garantir. O Senhor vai prover. Tem pessoas que falam, mas até não entendem como a empresa não me pagar. Todo mundo recebe, só eu que não. Fala, mas eu não vou murmurar. Eu sei em quem tenho crido. Então isso aí vai nos dando uma maturidade, vai nos dando uma força interior que nós devemos confiar no Senhor. Porque a adversidade nós já vivenciamos de todos os lados. Financeira, sonhos que não foram realizados. E o Senhor sempre provendo. O Senhor sempre segurando as nossas mãos. E como é que estão as meninas hoje? Bem? Estão bem, crescendo bem. Eu vejo lá na igreja, né, bem envolvidas, né? Isso. Coreografia. Tem uma que é da coreografia, né? Sim. Quem é a que é da coreografia? É a Kathleen. É a mais... A mais velha. Mais velha? É. E a outra que se envolve também, a mais nova? É mais devagar, mas se envolve.